Eu aposto que já tá todo mundo no ritmo da sexta-feira, né? Numa hora dessas, todo mundo já pensando no descanso, mas esse também é um momento de descanso, viu, gente? É um momento de aprendizagem, mas é um momento de aprendizagem leve, a gente fala sempre sobre temas variados e hoje nós vamos ouvir sobre inovação e competitividade. É um tema que interessa tanto aquelas pessoas que querem empreender, como aquelas pessoas que são empregados, mas querem sempre estar inovando. Antes disso, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou esperar um pouquinho, porque a gente tem muita novidade. Eu adiantei já na semana passada que a gente vai ter muita novidade na próxima semana. Eu já venho falando há alguns dias, né? Mas fiquem sabendo que esse cenário aqui, ó, tá com os dias contados. A nossa conexão vai mudar, o nosso cenário vai mudar, vai ficar todo high-tech, com possibilidades de ferramentas diferentes. A gente vai poder entrar com pessoas em estados diferentes, com telas separadas. Menino, tá um negócio de alto nível, viu? Você que chegou cedo aqui na live, tá pegando essa informação de primeira mão. Na segunda-feira eu já adianto mais alguma coisa, porque eu também não posso revelar tudo. Nós fizemos hoje à tarde uma live teste, faz mais ou menos uma meia hora. Algumas pessoas que estavam nos acompanhando também puderam conferir essa live teste. Enfim, aguarde, porque na semana que vem a gente traz, inclusive, vai ter muito sorteio dessas canecas aqui. Vocês sabem que a sexta-feira é a caneca do chá, né? Que é a caneca do descanso. E ontem, essas canecas já deram muito o que falar, porque na verdade o sorteio seria a partir da próxima semana. Só que como elas chegaram, estavam aqui quentinhas na forma, eu peguei uma para sortear. E aí eu vi o comentário deixa eu falar aqui, da Juliette Saek, da Uniplan de São José do Rio Preto. Ela disse: crie novas campanhas de sorteio para nós que não podemos assistir ao vivo às lives. Quero uma canequinha também. Este horário das lives tem uma aula da faculdade e só assisto depois que acaba a minha aula, mas estou aqui todos os dias assistindo todas as lives. Eu achei muito justo. Vou tirar essa liga daqui, porque já chamaram minha atenção que eu estava meio desarrumada. Eu achei muito justo o comentário da Juliette. E a partir da próxima semana a gente já vai criar uma nova estratégia para sortear, tanto para aquelas pessoas, vai haver 2 tipos de sorteio, tanto para aquelas pessoas que estão acompanhando a live ao vivo, como para as pessoas que podem deixar aqueles recados antes, vão assistir depois, mas vão saber que foram sorteadas. Vou ler também o comentário aqui da Ana Cleide Cardoso 37, acho que não é a primeira vez que ela manda mensagem pra gente, adoro essas pessoas que ficam se comunicando sempre. Ela disse: eu quero participar do sorteio da caneca, mas assisto às lives só no outro dia. Pronto, mesmo caso da outra, porque de segunda a quinta-feira tenho aula no horário das lives. Hoje quero participar ao vivo da live, então ela tá nos acompanhando. Hoje não vai ter sorteio ao vivo, Ana Cleide, mas você ainda vai ganhar sua caneca, tenha fé. Tomara que eu seja sorteada. Cidade Gurupi, Tocantins. Ana Cleide, um abraço para vocês aí de Gurupi, em Tocantins. Tem também M. Ramos, diz que gostaria de sugerir um tema. Eu sempre digo aqui, não é, que nas nossas reuniões de pauta a gente sempre troca uma ideia sobre as sugestões de vocês. Eu lembro que eu li um comentário uma vez que pedia um tema sobre uma discussão sobre ansiedade, depressão. A gente já vai conversar sobre isso na semana que vem. Você que pediu, que eu não lembro agora o nome, vai ser contemplado, tá? Violência contra a mulher também está nos nossos temas, entre os nossos temas da semana que vem. A lista completa, você já sabe, fica divulgada no final de semana. E essa pessoa, a M. Ramos, que é assim que está no Instagram, pediu para a gente falar sobre como lidar com a depressão durante a TPM. Eu posso até incluir essa pergunta na live da semana que vem ou fazer uma live só sobre isso, sobre TPM. A depressão é o mal do século, ela diz. Dificilmente se encontra um jovem que nunca teve ou não tem depressão. Por isso que é tão importante conversar sobre isso, eu concordo com você. Mas diferentemente dos homens, nós mulheres temos um período no mês em que ficamos muito sensíveis e caso sejamos depressivas, as chances de um suicídio acontecer durante esse período de TPM são muito altas. Então vale a pena a discussão desse assunto, tá anotada aqui a sua solicitação. Vamos então para o nosso tema de hoje.
Hoje nós vamos falar sobre inovação e competitividade. Frase de um jornalista do The New York Times, o Damon Darling, inove ou morra. Na verdade, isso é um alerta que não é novo. Para sobreviver, as pessoas, as empresas, os funcionários precisam inovar. Por isso que a gente foi até a cidade de Araçatuba, em São Paulo, para conversar com uma especialista, para entender melhor que processo é esse. Será que a minha ideia, o meu projeto, podem ser considerados inovação? É sobre isso que eu vou conversar com a professora Emiliana Camila Faganello, que é administradora de empresas, tem mestrado em administração e gestão empresarial e é membro do Grupo Internacional de Estudos GSI na Austrália. Boa noite, professora. Seja bem-vinda ao nosso debate, bem-vinda ao Conexão AVP e um abraço para todo mundo de Araçatuba. Boa noite, Anésia, boa noite a todos que estiverem aí nos ouvindo. É um prazer imenso, uma honra poder participar desse projeto tão interessante, tão inovador que vocês estão implantando e com muito sucesso. E fiquei super feliz com o convite aqui da unidade de Araçatuba, da Uniplan Araçatuba, e estou contente de poder contribuir de alguma maneira. Vamos bater um papo. Vamos sim, professor. Vamos começar falando sobre o conceito, né? Porque muito se fala sobre inovação, acho que virou um termo até, às vezes, usado inapropriadamente. Vamos entender primeiro, por exemplo, melhoria, eu posso considerar como sendo inovação? Qual é o conceito dessa palavra e por que é tão importante inovar hoje? Muito boa pergunta, Nésia. É interessante a gente poder trabalhar com conceito, mas sem ser muito chato, né? Sem ser muito professoral aqui. Vou tentar falar mais objetivamente do conceito em termos práticos, tá? Então, a inovação, você perguntou sobre inovação ser ou não melhoria. Depende um pouco da ótica do autor que estiver falando de inovação. Eu, particularmente, eu acredito que sim, a melhoria, ela é inovação. A inovação é um pouco, às vezes, confundida com a invenção. Então, a invenção, ela é algo que realmente precisa ser inédito. Precisa ser algo que nunca foi reproduzido ou apresentado. E a inovação, desde de 1940, mais ou menos da década de 1940, ela tem sido desenvolvida sob o olhar prioritariamente de Schumpeter, por exemplo, que já veio com uma outra ótica para o que é inovação. Sendo importante a gente ressaltar que a inovação ela vem de dentro das empresas e de dentro das pessoas. E sim, pode ser através de melhorias. Então, quando a gente fala que a empresa precisa praticar inovações, que o profissional precisa buscar inovação, a gente tem que entender que isso não precisa ser algo atípico ou algo que acontece uma vez na vida, mas sim uma prática. Né? A inovação ela é construída e praticada e é isso que vai fazer com que a empresa não caia nas estatísticas de mortalidade de empresas. Né? Nós temos aqui no Brasil um povo reconhecidamente, internacionalmente inclusive, de sermos um povo com uma cultura de inovação, de criatividade, mas mesmo assim, muitas das nossas empresas morrem antes de 2 anos de vida. A gente tem índices, inclusive, próximos aí de 50% das empresas estando em processo de fechamento antes de completar 2 anos. Isso é um índice muito alto. E muitas vezes é porque o processo de inovação não acontece da forma como deveria, o processo de inovação não é praticado e a empresa cai na commodity. Ela acaba fazendo sempre igual e, portanto, ela é mais uma no mercado, ela é mais uma para dividir a mesma fatia do bolo. E isso acontece também com a gente enquanto profissional. Por quê? Se eu fizer exatamente aquilo que todo mundo faz, eu vou ser mais um no mercado. Eu não vou ter como ser único.
Então, tem muito aluno, tem muito... Eu tenho uma empresa de consultoria também, tem muito empresário que me procura e fala: o que eu posso fazer para ter diferencial? O que eu posso fazer para poder subir meu preço? Para poder ser mais valorizado no mercado? A resposta é: eu preciso ser diferente. E para eu ser diferente, tanto enquanto empresa quanto enquanto profissional, eu preciso praticar inovação. Então, isso é uma coisa que tem que perder um pouquinho o medo de achar que vai errar, de achar que não pode, de achar que precisa ter um departamento só para cuidar de inovação, ou que precisa ser um gênio para ser inovador, e a gente tem que partir para a prática cotidiana da inovação na nossa vida e nas nossas empresas. Eu ia até... Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o momento certo. A senhora falou aí que tem algumas empresas que fecham porque não inovaram. Eu acho que uma das dificuldades é enxergar, porque tem aquele ditado, né? Em time que está ganhando não se mexe. Às vezes a empresa está muito bem, pode estar naquele momento de inovação, de expansão, existem várias formas de inovar, que eu espero destrinchar com a senhora durante a nossa conversa, mas fica estagnada porque está dando certo, vamos ficar aqui na nossa, e a gente vai paulatinamente crescendo, então vamos dar um passo maior do que a perna. Eu acho que para muitos empreendedores e empregados também, às vezes você tem uma oportunidade, né, de crescer profissionalmente ou até de mudar de empresa, você diz assim: rapaz, eu estou com esse pássaro na mão, não vou apostar nos dois voando, né? Mas eu vou voltar a falar daqui a pouco sobre isso, porque eu já estou vendo as perguntas passando aí e fizeram uma pergunta que já estava aqui nos meus scripts, que é: o que é preciso para inovar? Como é que eu inovo? Né? Porque é muito fácil dizer: olha, você precisa inovar, você tem que mudar para poder crescer, para continuar, né, progredindo, mas como? Se, por exemplo, algumas pessoas que acham que só gênio inova, né, que eu tenho que chamar uma consultoria, tenho que fazer chamar uma grande equipe para pensar em inovação, e às vezes não é necessário, né? Não, não é necessário. Na verdade, essa pergunta também é muito interessante. Por quê? Porque tem gente que acha realmente que não é capaz de criar inovação, que não é capaz de sair daquela mediocridade, tanto empresarialmente falando quanto profissionalmente, e se repete, né? E acaba fazendo sempre o mesmo, da mesma maneira. Por que acontece isso? Porque, na verdade, o ser humano, ele busca a zona de conforto. Ele busca ficar ali num lugar quentinho, gostosinho, em que ele não precisa fazer muita coisa. Porque não é porque a gente é naturalmente preguiçoso, não é nada disso. Na verdade, é porque o ser humano, os nossos instintos humanos, ele sempre vai nos alertar para o desconhecido. E a gente tem uma forma, isso a antropologia explica melhor do que eu. A nossa forma de proteção é a gente querer saber para onde a gente está indo, saber exatamente o que vai acontecer ali na frente. Porque o desconhecido é zona de perigo, né? É zona de perigo. Exceto se a gente tiver muita certeza de que o que está ali por vir é muito bom. É melhor. É melhor. Então, por isso que os líderes são tão importantes nesse processo. Para a gente falar: ó, pessoal, nós estamos indo para cá, é mudança, mas estamos indo para um lugar melhor. Então, essa zona de conforto, ela é muito gostosa de ficar ali, né? Por quê? Porque você tem mais certeza, você tem menos risco, mas só que você acaba ficando na mediocridade. O que eu sempre falo que é o processinho da inovação? O processinho da inovação, ele funciona da seguinte maneira, ao meu ver. Primeiro, nós, seres humanos, temos que ter um lema principal para ser inovador, que é: o bom é inimigo do ótimo. Ou seja, se eu achar que tá bom, eu sempre vou ficar daquele mesmo jeito. Se eu achar que o bom é inimigo do ótimo e eu quero buscar o ótimo, eu quero buscar a excelência, eu sempre vou estar incomodado com a situação e eu sempre vou estar buscando a mudança.
E então, primeira coisa, ter um mindset de que o bom é inimigo do ótimo. Eu não posso me acomodar. Eu tenho que ser eternamente incomodado, inconformado com a situação em que eu estou. Porque aí sim eu vou buscando a melhoria. Partindo desse pressuposto, eu tenho que também fazer um exercício. Um exercício que qualquer um pode fazer, sendo qual seja o seu emprego, ou o seu trabalho, ou o seu cargo, ou a sua empresa, é o hábito do questionamento. Ou seja, eu tenho que me questionar. Eu tenho que questionar a minha equipe. Eu tenho um jeito de fazer isso mais rápido, melhor, mais barato? A partir do momento que eu começo a me questionar todos os dias, eu começo a mudar. Por quê? Porque eu vou buscar saídas, formas de fazer de uma maneira diferente, né? Então, primeiro, questionamento. Segundo, eu só vou conseguir respostas para os meus questionamentos se eu praticar a criatividade. E tem muita gente que fala assim, eu não sou criativa. Mas isso não é verdade. A criatividade, ela é um exercício. Ela quanto mais eu exercito, mais criativo eu vou ficar. Então, eu tenho que buscar exercitar a criatividade. Como? Tem várias formas de se exercitar a criatividade. Tem livros sobre isso. Tem gente que busca meditação. Tem gente que busca fazer o ócio criativo, como dizia o Domenico De Masi, né, que é o italiano que defende, tem até um livro sobre isso, que eu preciso ficar sem fazer nada para ter boas ideias. Eu preciso reservar um tempo da minha vida, da minha semana, do meu mês, para eu pensar em coisas diferentes. Super concordo com ele. Temos. Na verdade, empresas grandiosas e brilhantes atuais fazem isso, como o Google, por exemplo. Você não tem horário, né, fixo de trabalho, porque o Google é uma empresa que investe em inovação e quem trabalha lá tem que saber que tem que buscar a sua criatividade se aflorar de diversas maneiras. Então, no Google, você pode escolher um dia da semana para não ir no escritório, ou se quiser ir, você vai ficar andando, vai ficar fazendo algum trabalho fora do que você faz cotidianamente. Justamente para você ter tempo livre, alma solta para pensar em coisas diferentes. Então, e uma das formas de inovar, eu acho que da empresa, é dar essa oportunidade para o empregado, né? Porque às vezes você fica tão sobrecarregado de ter que fazer todo dia certas coisas, de ter que dar conta da produtividade, que você não tem tempo de ser criativo. Você não tem tempo de pensar. Você é engolido pela operação. Então você é engolido por um momento repetitivo e você vai acabar sendo aí um robozinho, né? Então muitas empresas, elas pecam nesse momento de não promover a inovação, né? Não dar as condições para que a pessoa inove. Então é muito importante questionamento, criatividade, e com a criatividade eu gero ideias, e gerando ideias eu consigo chegar à inovação. Então é uma coisa que se retroalimenta, né? Aí como eu inovo, eu acabo tendo mais credibilidade para fazer esse retroprocesso de questionar, buscar o melhor, criatividade e inovação. Então é isso, é um processo. Eu vejo que qualquer um pode buscar esse processo e executar de maneira bem sucedida o processo de inovação. Vou aproveitar essa pausa, professora, para dar boa noite a quem está chegando aí, porque o pessoal vai chegando aos poucos, convidar para essa nossa conversa, para esse nosso debate, dar boa noite para os estudantes da Unip de Quixadá, de Marabá. Esses aqui estão todos dando oi, eu só faço um blocão aqui do boa noite do pessoal. Quixadá, Marabá, Recife, Macapá, Santarém, Paragominas, especial para Paragominas, que eu nunca conversei com ninguém de Paragominas aqui no nosso chat, exatamente. Para Uniplan de Parauapebas, Tucuruí, Serra Talhada e o pessoal também de Araçatuba, que está dando boa noite para a gente. Professora, tem alguma técnica que possa nos ajudar? Assim, quais são as ferramentas disponíveis nesse processo de inovação?
praticar a criatividade? A senhora já até começou a responder essa pergunta antes, quando falou detalhadamente, mas existe mais algo, alguma ferramenta que possa ajudar as pessoas nesse momento? Emiliana, defendo um pouco do que o Domênico diz, que é a gente ter um momento de ócio para a gente poder ter criatividade. Outra maneira é a gente sempre buscar formas diferentes de se fazer as coisas, né? Então, eu sempre preenchi um formulário dessa maneira. Por que será que eu faço isso? Será que tem um jeito diferente de eu fazer? Ou, por exemplo, eu estou com um problema, né? Eu gosto sempre também de repetir aí uma frase do Thomas Edison. Ele falava assim, olha, eu não fiquei olhando a vela para inventar a lâmpada. Porque se eu ficasse olhando a vela, eu ia fazer outra vela diferente. Mas eu nunca ia inventar a lâmpada. Então, o que a gente tem que fazer muitas vezes também, desfocar um pouco daquele problema ou daquele desafio e pensar em outras coisas, que aí vem uma ideia legal. Outra técnica que eu gosto, que é muito simples, é fazer brainstormings, né? Então, colocar pessoas para pensar. Eu uso muito post-its, então eu vou grudando os post-its com as ideias que eu vou tendo e outras pessoas da equipe possam vir a ter. E aí a gente consegue fazer um mapa de possibilidades. E a partir daí vem o fundamental, né? Não adianta nada eu ter um monte de ideias, eu ter diversas formas criativas de se fazer as coisas, se eu não consigo tirar isso do papel, eu não consigo ser um realizador. Então, um outro exercício que eu gosto sempre de indicar, uma outra técnica, é a gente ser adepto da projetização. Ou seja, tudo que você pensar, por mais simples que seja a ideia, faça com que isso vire um projetinho. Um projetinho que tenha começo, meio e fim. Que você consiga, que seja numa folha escrita à mão ou digitada, que você consiga falar, olha, minha ideia foi essa, para a gente chegar nisso, isso vai custar tanto e vai gerar tanto. Se isso é aplicável tanto na minha vida profissional, na minha vida individual, pessoal, quanto na empresa. Se você sempre fizer isso, você vai crescer. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem ideias fabulosas, aí você tromba lá com o seu chefe no corredor, e você fala, fulano, eu tive uma ideia massa, olha, isso, isso, isso. Puta, que legal! E aí a ideia morre. Por quê? Porque não virou um projetinho. Então, por mais simples que seja a ideia, faça a projetização. Vou dar uma dica, tem um autor que fala muito de um jeito objetivo de como você transformar a ideia em projeto, que é o Tom Peters. E ele tem os 5 P's da projetização, né? Então, que seja profissional, ou seja, busque informações profissionais, busque parceria para vender sua ideia, busque aquela coisa também de falar, não, eu não vou compartilhar minha ideia com ninguém, porque senão vou roubar minha ideia. Isso é uma bobagem. Se você quer fazer uma inovação, uma ideia boa, sair do papel, busque parceiros para sua ideia. Então, os 5 P's é justamente para você também ter performance, né? Para você poder também mostrar, depois que foi aprovada uma ideia, você mostrar performance, mostrar resultado, para que você tenha credibilidade de fazer outros projetos, outras inovações. Então, técnicas são diversas, das mais simples às mais complexas, mas o importante é começar a tentar ser criativo, né? Começar, se você é pai, se você é mãe, se você puder, ao invés de ler um livro para o seu filho, ou se você for ler um livro, se você começar a inventar uma história, pode até se basear... Já está trabalhando a criatividade. Você já está trabalhando com a sua cabeça, você já está trabalhando com a sua criatividade, né? Se você se você termina de ver um filme no Netflix e aí você fala, putz, se eu pudesse, como que eu ia fazer um filme com um final diferente? Que final diferente que eu podia fazer? Você já está exercitando a sua criatividade. Então, tem 1000 maneiras de se exercitar a criatividade, né? E é prática, é exercício. É igual fazer academia. Se você fica sedentário, você vai ficando gordinho, vai ficando sem fôlego, vai ficando cansado. A criatividade, ela mexe com o cérebro. E é um exercício. Quanto mais você exercita, melhor, mais oxigênio você vai ter no cérebro, mais ideias você vai ter e melhor você vai ter seu papel como inovador.
Tá aí a dica para os nossos seguidores, para exercitarem a criatividade, escreve uma pergunta, façam como a Nayeli isso Silva. também é bom. A Nayeli está perguntando aqui, quando a pessoa tem resistência à mudança, o que é que pode fazer a respeito? Aí eu vou juntar a pergunta dela com uma dúvida também, que eu já até adiantei, como é que a gente sabe o timing? Como é que eu consigo enxergar, eu tanto como empresária, quanto empregada, que é o momento para inovar, né? E também esse empurrãozinho que a Nayeli quer aqui, da resistência à mudança. Tem muita... essa resistência à mudança, à inovação, ela é comum, como eu disse no início da minha fala, que é da característica do ser humano de autopreservação, né? Então, o ser humano, ele sempre vai buscar se preservar. E, portanto, ele vai buscar uma coisa que não seja arriscada. Então, como profissional, muitas vezes a gente também não quer mudança. A gente não quer mudar de prédio. Às vezes você muda de mesa, de sala, você já fica tenso. Né? Às vezes muda seu chefe, nossa, você já fica sem dormir. Às vezes a empresa vai mudar, vai lançar um novo produto, vai mudar uma forma de atuação no mercado, você já fica também preocupado. Por quê? Porque as pessoas realmente têm esse perfil. E tem algumas que são mais atiradas, que são mais visionárias, né? E outras que são mais seguras, né? Isso é normal. Então, se você é líder, a forma como você vai convencer a sua equipe de que que a empresa precisa mudar, de que a equipe precisa mudar, é através do convencimento e da credibilidade. Então, você tem que ter credibilidade e firmeza para dizer assim, pessoal, nós estamos aqui e eu quero levar vocês aqui. Eu sempre brinco, né? Se eu falar assim para você hoje, viu, Anésia? Se eu falar assim, Anésia, lá pelas 11 horas da noite você arruma sua mala que você vai ter que sair da sua casa, tá? Você fala, poxa, como assim? Você vai ter resistência à mudança, né? Imagina como... Não vou. Agora você fala assim, Anésia, você arruma sua mala que você acabou de ganhar uma viagem para o Caribe com acompanhante, com direito ao hotel, hospedagem, massagem nos pés todos os dias e alimentações inclusas, etc. Você vai querer, né? Eu saio agora. Querer ou não? Não precisa nem de mala, né? Só se for agora. Então, a mudança, o processo de resistência é bem isso. Você tem que mostrar que você está levando para uma coisa legal, para uma coisa melhor. E respondendo ainda nesse gancho sobre as empresas, o timing, eu sempre digo que o timing para mudança nos dias atuais, onde as coisas estão acontecendo de uma maneira muito veloz, onde eu tenho uma concorrência, eu posso até ter uma atuação local, mas a concorrência hoje é mundial. Ou seja, eu posso ter um mercadinho na esquina, eu posso ter um carrinho de cachorro-quente. Não interessa, eu vou atuar localmente, mas a minha concorrência é mundial, porque a internet hoje faz com que você possa ver, possa comprar coisas do mundo inteiro, você possa ter referências do mundo inteiro, né? Então, hoje você tem que inovar o tempo inteirinho. Pegando também esse gancho, hoje, a semana passada ou retrasada, eu li uma notícia que me deixou meio espantada. A Apple, né, que todo mundo conhece, de seus celulares, do iPhone, do iPad, do Mac, exatamente. Então, a Apple, que era uma empresa que surgiu aí na década de 70, 80, né? Então, é teoricamente recente. E já teve quebrada várias vezes. E ela só conseguiu ter um grande êxito quando ela colocou na cabeça que a única forma dela poder continuar crescendo e continuar no mercado seria através da inovação. E me chamou a atenção a notícia, 10 dias atrás mais ou menos, de que a Apple foi avaliada em 1,88 tri de dólares. Só para vocês terem uma noção, gente, isso é mais do que o PIB do Brasil inteiro durante um ano. Então, o que isso quer dizer?
A tática da inovação constante funciona. Se vocês quiserem um outro exemplo também muito enfático, e que inclusive é uma dica também de literatura para vocês lerem, é do Jack Welch. O Jack Welch, ele foi CEO na década de 80, final de 80, da GE, da General Electric, nos Estados Unidos. E ele teve grande êxito, porque a General Electric é uma empresa centenária, mas que estava em grandes dificuldades na década de 70, 80, 90. E o Jack Welch veio para reescrever essa história. E ele dizia assim, gente, primeiro, nós temos que ser excelentes. Então, a GE que tinha 10 atuações em 10 ramos diferentes de negócio, ele falou, só vamos nos manter naquilo que a gente for excelente. Então, de 10 linhas de atuação, de 10 ramos de atuação, a GE ficou em 2. Outra coisa que ele falou é a inovação e a mudança tem que ser uma linha de produção. Ou seja, ela não para, que nem uma esteira de produção de refrigerante. Ela não para. Ela tem que continuar o tempo inteiro. A Apple, voltando ao exemplo da Apple, quando ela está lançando o iPhone 11, sei lá, ela já tem projetos sendo desenvolvidos, gente pensando, gente desenvolvendo o iPhone 20. Então, por quê? Porque ela sabe que a hora que as concorrentes começarem a copiá-la, ela já tem outra inovação, e a hora que copia já tem outra inovação, e assim por diante. Era sobre... Pode concluir, professora. Não conclua, eu vou depois voltar a esse lance da competição. O que eu quero dizer é que a empresa, ela tem que ter inovações tão profundas e difíceis e complexas que fique muito difícil dela ser copiada, o que é praticamente impossível hoje, a não ser que você tenha uma reserva de mercado, ou ela tem que estar inovando sempre. Ela não pode achar que ninguém vai copiar, né? Por exemplo, quando o bicombustível, acho que foi em 2003 ou 2004, a Volkswagen colocou um rio de dinheiro para fazer os carros virarem bicombustível, ou seja, funcionarem com álcool e gasolina, ela teve uma vantagem competitiva gigante, só que ela rapidamente foi copiada. E aí hoje todos os carros praticamente são bicombustíveis, então ela não teve mais diferencial. Então o que eu quero dizer é que não dá para você inovar e descansar. Você tem que inovar e continuar inovando sempre. Era essa a minha pergunta. Assim, como você encarar a competição? Quando a senhora falou do exemplo do iPhone, me veio imediatamente a ideia que, assim, você lança o iPhone e na semana seguinte está a Samsung com... Nem sei mais qual é, se é o Samsung 20, 25, porque é tudo muito rápido, é tudo muito ágil. Então, nem cabe mais a pergunta de como é que eu faço para partir na frente. Porque eu acho que hoje o importante não é não é só partir na frente, é partir na frente e continuar dando um passo à frente dos outros todos os dias, né? O tempo inteiro. Então é um exercício constante, né? E somos nós também, como profissionais. Se você estagnar, se você não estudar, se você não ler, se você não assistir lives, se você não investir em si mesmo quanto profissional, você vai ficar obsoleto em pouquíssimo tempo. Se você achar que o cargo que você tem já está bom, que o salário que você tem já está bom, você sempre vai ficar igual para pior. Se você for um eterno insatisfeito, você vai buscar melhorar, você vai investir em você, você vai crescer, você vai estudar, você vai fazer um curso de graduação, de pós-graduação, de extensão, e você vai dar um jeito, mas você vai estar sempre em evolução. Hoje eu conheço pessoas que fazem, ainda mais com EAD, né, com a educação à distância, você pode fazer um curso, 2 cursos, 3 cursos de graduação, cursos de extensão, cursos de pós-graduação. Então hoje não tem mais nem desculpa de que você não pode mais, que você não tem tempo para estudar, ou que você não tem dinheiro para estudar, ou que você não tem escola perto de você. Hoje a escola vem para dentro da sua casa. Da sua casa. Então hoje, gente, é isso, é o futuro. Tem que investir.
E a gente vê isso muito nitidamente nesse momento de crise que nós enfrentamos. Então, tem dois perfis. Aquele perfil, por exemplo, do estudante que diz, não, vou aproveitar que eu estou mais em casa, vou buscar mais qualificação. Se eu estou fazendo uma graduação, quem sabe se não tem aqui um outro curso ou uma outra graduação. Ou aquele que pode dizer assim, não, eu vou esperar para me qualificar depois, vou deixar para depois. Só que quando ele vem esse depois, ele vai pegar uma concorrência muito mais forte que estava se qualificando. Então, ele perdeu o bonde, ele perdeu o trem, né? Não dá para parar, não é porque Exato. o mundo não vai esperar por você, né? Não Não é tá. porque tem dificuldade hoje, é o obstáculo do dia a dia, você vai enfrentar obstáculos no mercado de trabalho. Então, assim, tem que ter uma visão otimista, tem que ter uma visão esperançosa e continuar como se o trem estivesse no seu ritmo normal, né? Com certeza. Então, as empresas, e as pessoas, muitas vezes elas acham assim, olha, na crise, deixa eu parar, ficar quietinho aqui, que esperar a crise passar. Só que aí a hora que você vai voltar no mercado, o mundo já andou, você já ficou para trás, mas você ficou tão para trás que você não consegue mais alcançar, né? E o lado bom é que quem tem visão aproveita os momentos de crise para dar grandes viradas, para fazer coisas coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Então, tem aquele ditado meio batido, mas é verdadeiro. Do mesmo jeito que tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Vendo lenço, já falei. Então, tem muita gente que está hoje, que às vezes, não, porque tá ruim, nossa, aqui tá péssimo, nossa, aqui mandou não sei quantas pessoas embora. Gente, mas tem muita gente contratando, tem muita gente montando empresa, tem muita gente iniciando um novo negócio, né? Buscando profissionais de talento. Então, é isso, gente. Invista enquanto profissional, enquanto empresa, e busque formas de se fazer as outras coisas. E, inclusive, na crise, a inovação é uma ótima resposta. Porque, às vezes, você precisa inovar para você gastar menos na sua empresa. O custo da sua empresa, ele pode, com ideias muito inteligentes e práticas, você pode achar um jeito. Vou dar um exemplo para você. Posso dar um exemplo? Fique à vontade, professora. Quanto mais didático, melhor. Como eu disse para vocês que nós consultoria, hoje um pouco antes de vir para cá, para o escritório, para a gente fazer essa live, eu estava numa reunião estratégica de uma grande indústria de sapato infantil, que é minha cliente. E a gente estava lá discutindo porque realmente hoje está muito difícil de se comprar algumas matérias-primas, como, por exemplo, papelão, fazer caixa de papelão coletivo para mandar para os clientes, para os lojistas. E aí surgiu lá uma ideia, por que a gente não faz com pallet, como pallet, né, com plástico? Nossa, é mesmo, vamos estudar. Por quê? Porque coisas simples, às vezes, ficam mais baratas, mais práticas e atendem ao mercado. Então, o mais importante, gente, é isso, é a gente buscar respostas rápidas para os momentos, e isso é só através de criatividade e inovação. Então, essa forma de inovar na crise também salva muita empresa, tá? E muito cargo, muitos salários, muitos cargos aí que estão em risco. Vamos falar agora para quem é chefe, para quem é líder. Qual o peso da minha equipe nesse processo de inovação e como é que eu posso fazer para incentivá-la a ficar empolgada, a engrenar? Porque se eu não tiver uma equipe junta, até você já adiantou esse assunto para a gente, se eu não tiver minha equipe junta, eu fico, né? Não dá para ir sozinho. Em termos empresariais, ninguém inova sozinho. Precisa da equipe e precisa envolver a equipe, né? Na questão de inovação, tem muitas empresas que têm políticas já bem claras, né? Então, também pegando uma referência para ficar mais fácil para vocês entenderem, por exemplo, a Toyota, né, que é uma montadora de veículos japonesa, lá na década de 60, já iniciou o processo de Kaizen. O que significa Kaizen? Kaizen significa melhoria contínua.
né? E o Kaizen é muito praticado pela Toyota e hoje aplicado em várias e várias empresas aqui no Ocidente também. E essa melhoria contínua é nada mais, nada menos do que ter uma política de mudança constante, de inovação constante dentro da empresa, através de desafio da sua equipe, de busca por formas de você ouvir a sua equipe, né? Então não adianta você só falar, não, aqui tem Kaizen. Não, você tem. Porque quem vai trazer inovação, muitas vezes, é quem está lá na linha de produção. É o vendedor que está lá atendendo o cliente. Ele é que vai ter ideia. Então, a política melhor para você gerar inovação é ouvir a sua equipe, ouvir o que eles têm a contribuir, porque eles estão lá e eles estão sabendo o que está acontecendo. Então, muitas vezes, um líder fica lá trancadinho dentro da sua sala e ele fica buscando a resposta e muitas vezes a resposta está no rosto dele, está ali, através dos seus funcionários, da sua equipe. Então, eu sugiro que você líder, você empreendedor, você tem que trazer a sua equipe junto com você. Tem que desafiar. Olha, nós precisamos gastar menos. Ideias. Olha, nós precisamos achar um jeito de embalar esse sapato. Ideias. Vamos lá. E premiar essas ideias, né? E quando eu falo de premiar, tem muita gente que acha que é dinheiro. Reconhecimento, às vezes, né? É importante o reconhecimento, né? Sim, mas o reconhecimento é muito importante. E o dinheiro, às vezes, é uma forma também de incentivo, mas não só o dinheiro. Né? Na escala de necessidades do ser humano, a gente tem que entender que você ter a parte de realização, a parte de realização social, de perceber que é querido, que é notável, isso vale muito, muitas vezes, muito mais do que você premiar lá com um recurso financeiro. Então, isso é muito legal, funciona. Quando a Toyota ela fez 40 anos de existência, eu acho que foi em 2004, se não me falha a memória, eles lançaram um livro mundial que se chamava 40 Million Ideas, né? E vocês não entenderam errado. O livro é 40 milhões de ideias. Ou seja, em 40 anos, a Toyota implantou 40 milhões de ideias. Média de 1 milhão de ideias por ano dos seus funcionários. E eram ideias simples. Então, ali nesse livro conta isso. É muito legal. Se vocês puderem, deem uma lidinha nesse livro que é muito legal, ou uma resenha desse livro que é muito legal. Vou dar uma paginada aqui pelas perguntas. A Mirinha faz uma pergunta que é bem específica. Mirinha de Vitória, no Espírito Santo. Ela diz: como agir diante dos superiores que encaram uma solicitação de mudança como uma competição? Tem que ter o joguinho de cintura, né? Tem que ter a política. Mas uma das coisas que eu acho que funciona nesse caso é você levar o projeto, vender a sua ideia. Você lembra aquilo que eu falei da projetização? Então, você tem que botar no papel as suas ideias, a necessidade, né, de melhoria e as ideias para resolver aquilo e tentar fazer o trabalho contrário, né? Convencer, mostrar, falar, olha, João, Maria, eu sei que você tem o poder da decisão, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu quero fazer essa empresa brilhar, eu quero fazer nosso departamento crescer, eu quero que a gente faça algo que realmente vai ser notável, só que eu preciso de você. Então já envolve a pessoa na ideia, porque essa pessoa com certeza vai ter mais força do que você, pode ser um grande parceiro, né? E pode fazer com que a sua ideia saia do papel. Ah, Emiliana, mas tem gente que tem inveja mesmo, que vai querer copiar minha ideia, projeto e vai dizer que não vai sair dali. Isso acontece. Busque outros caminhos, né? Sem puxar o tapete de ninguém, busque caminhos, outros parceiros de outros departamentos, que isso pode ser um caminho bem legal. Eu, Emiliana, eu sou meio cara de pau. Então, mesmo em empresas, às vezes, muito grandes, muito tradicionais, eu tenho que buscar 10 formas de eu convencer a uma mudança. Então, eu vou por um ladinho aqui, eu vou lá nos donos, ou eu vou lá no conselho, um pouquinho eu vou descobrindo o que são as cabeças dentro da empresa,
vendo aquela ideia, tento convencer, ouço muito, e tento ir começando às vezes pelas beiradas. Às vezes a empresa ela precisa de uma mudança emergencial, aí a gente vai com mais força, então tem que sentir um pouquinho a realidade para você poder achar os caminhos. Mas não desista, vocês vão achar os caminhos e o melhor jeito é você estudar aquilo que está acontecendo e ir buscando possibilidades de caminhos para você chegar na implantação de uma ideia boa. O Marco Oliveira, de Macapá, está perguntando quais são as competências que o mercado e as empresas buscam hoje nos colaboradores. Eu vou aproveitar para colar com uma outra pergunta, porque quando a gente fala em inovação, as pessoas já associam direto à tecnologia, a aspectos econômicos, mas também tem que se pensar nos recursos humanos, nas inovações sociais e também na sua própria base, nos seus próprios funcionários. Acredito que inovar, às vezes, dentro do seu ambiente, talvez te ajude a dar um salto ou evitar um problema no futuro, né? Com certeza. As pessoas, gente, elas... eu falo assim que, por exemplo, eu tenho uma rede de supermercados grande aqui que é minha cliente. Essa rede tem 2.000 funcionários e tal. E eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de fazer bater um papo com os funcionários ou com os líderes, eu sempre digo assim, olha... Extrato de tomate, elefante ou sabão em pó Omo é igual aqui, é igual no Carrefour, é igual no Fato, no Extra e no Atacadão. O que vai fazer a diferença vai ser a forma como a gente vai atender, a forma como eu vou abordar as questões, a forma como eu vou tratar essa empresa e os clientes dessa empresa. Então, a diferença está nas pessoas. E quando você fala... que a inovação, essa parte da inovação social das pessoas, ela é importantíssima. Eu posso ter um produto de altíssima tecnologia, inovador, inclusive com características de invenção, né, inédito, etc. Mas se eu não tiver pessoas que vão fazer com que isso funcione, vai virar só mais uma ideia lá no Museu das Ideias, que é aquele museu onde as ideias não saíram do papel ou do protótipo. Então, as pessoas é que realmente fazem a mudança, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E respondendo a pergunta do nosso ouvinte, aí, do nosso aluno, as competências que o mercado busca. As competências, elas são importantíssimas, pelo menos as competências inerentes à inovação são importantíssimas. Pelo menos nas empresas mais vanguardistas, nas empresas que hoje precisam de pessoas que querem a mudança também. Então, eu vejo que competências como proatividade, capacidade de resolução de problemas, visão sistêmica, habilidade em liderar, habilidade de persuasão, de convencimento, essas para mim são competências importantíssimas e o que eu vejo o mercado buscando, pelo menos aonde eu tenho atuação, é esse perfil. Mesmo que seja um cargo altamente operacional, a gente sempre tem buscado pessoas que têm proatividade. E não é mentira, gente. Mesmo pessoas que entraram às vezes na empresa com 3, 4 meses, você percebe que aquela pessoa consegue crescer e ela, de fato, tem achado oportunidade de crescer. Então, às vezes, eu tenho pessoas que entraram para ser repositor de mercadoria e ele consegue virar líder em 5, 6 meses. Mas é porque ele mostrou que ele consegue, ele deu ideias. Então, eu tenho casos assim que a pessoa fala, olha, a feirinha, né? Às vezes, no supermercado tem a feirinha ali, hortifruti. Fala assim, olha, a feirinha hoje tem muita fila na balança, por que você não muda aqui a balança de assim para assado? Mudou Faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença. E esse cara conseguiu em 3 meses crescer 3, 4 níveis, né? Tanto salarial quanto de cargo. Então, eu vejo que o mercado, ele busca, ele ansia por pessoas que sejam proativas, que tenham ideias, que não tenham medo, que realmente chegue e fale assim, olha, eu estava pensando, eu faço assim, mas eu
no cotidiano, fazendo uma leitura aqui, eu acho que a gente pode fazer de outra forma. Eu acho que isso aí é o que o mercado busca, é o que o mercado valoriza e é o que é a nossa chance de crescer. Porque não custa nada ter ideia. Como eu disse a vocês, é exercício. Professor, o bate-papo está muito gostoso. Eu teria Tá. muitas outras dúvidas. Peço desculpa às pessoas que não pude fazer as perguntas aqui. As meninas anotaram, mas realmente é um tema bacana. A gente pode voltar a falar em um outro momento. Agradeço a sua participação e dou esse minutinho para as considerações finais, porque a gente já está estouradíssimo. Eu imagino. Não, olha, eu que agradeço. Inovação é fascinante. No meu mestrado, no meu doutorado, foi minha linha de pesquisa. Eu gosto muito, há muitos anos estudo isso. E eu acho que a inovação, gente, ela às vezes tem uma coisa meio sisuda. Ah, não, inovar é só o departamento de P&D que vai inovar, é só quem lida com o produto, o desenvolvimento de produto é que vai inovar. E isso é um erro, né? Isso na verdade, o grande paradoxo é que a inovação está nas pessoas. Então, você e qualquer um pode inovar e pode começar agora, pensando aí numa coisa legal para fazer, tentando lembrar assim, ixi, qual foi a última vez que eu fiz um negócio diferente na minha vida, que eu mudei alguma forma de pensar, que eu consegui convencer alguém, ou que eu levei uma possibilidade de mudança e de contribuição para dentro da minha empresa. Façam essa perguntinha e se fizer mais de 24 horas, está na hora de inovar de novo. Muitíssimo obrigada pela colaboração, por compartilhar os conhecimentos. Uma excelente noite e fim de semana, professor. Para vocês todos, gente. Obrigada pela oportunidade. Um beijo para vocês. Chamar a atenção de vocês, porque a conversa ainda não terminou. Eu preciso fazer justiça. Como a Juliette falou, a gente vou agora reforçar que as nossas canecas nós vamos sortear tanto para as pessoas que estão participando ao vivo da live, como para as pessoas que só podem assistir depois. Já me comprometo na segunda-feira para equiparar aí essa balança que está desigual para quem só pode assistir ao vivo. Vou sortear uma caneca para quem deixar os comentários na live de segunda-feira. Você deixa as suas perguntas e as perguntas que forem lidas aqui durante a live, a gente vai colocar na caneca e fazer o sorteio, hein? Tá gravado, ok? Outra informação, semana que vem, para você que não ouviu e não acompanhou no começo, nós teremos um cenário novo, teremos ferramentas novas, o Conexão AVP vai mudar de roupa, só que a sua participação vai crescer. As ferramentas a gente traz com mais detalhes. Faça o convite para você continuar acompanhando. Não perca, faça como a professora falou. Invista mais na sua educação. Invista mais no seu discernimento, porque às vezes são assuntos que não são da sua área, mas que podem te ajudar a inovar, podem abrir a tua mente para outras ideias. Um excelente final de semana para vocês. Espero vocês a segunda-feira. Ótimo final de semana e até 7 horas da noite de segunda. Tchau, tchau.